Pessoal, hoje nós vamos ter um tema um pouquinho diferente, está projetado aí no telão atrás: inteligência espiritual no mundo do trabalho. E para conduzir ou para compartilhar esse tema, eu fiquei encarregado de apresentar o palestrante da noite. Ele já esteve conosco a semana passada para conhecer um pouquinho da nossa dinâmica, já esteve presente conosco num outro evento de homens em 2013 aproximadamente, e aceitou gentilmente o nosso convite. Então que Deus te use, que te abençoe e que seja o primeiro de muitos convites. Obrigado, Walter. Boa noite, amigos. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer e uma honra ser convidado para estar aqui falando para vocês. E eu também não queria falar de currículo. Eu acho que o Walter resumiu tudo. Assim como vocês, eu também sou um homem à procura de fazer a vontade de Deus. Essa é o resumo da obra. Às vezes não é tão claro para a gente qual é a vontade dele. Eu acho até que a gente que é meio enrolado para achar, mas nas nossas enrolações a gente vai tentando. Hoje, essa palestra que eu vou passar para vocês é um pouco do fruto de alguns estudos que eu tenho feito. Eu trabalhei a vida inteira em recursos humanos, fiz carreira, trabalhei com o Walter, trabalhamos um tempo juntos. Então, inteligência espiritual no mundo do trabalho. Primeira coisa, eu não sei qual é a visão que você tem do trabalho, mas nós servimos a um Deus que trabalha, certo? Lembram que quando os fariseus vieram confrontar Jesus, porque ele estava fazendo coisas no sábado, a resposta de Jesus foi: o meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Então a visão de trabalho, ela muda de pessoa para pessoa, mas tem algumas coisas que são meio que padrão. Primeiro, a gente trabalha por sustento, certo? Não tem como você não trabalhar e o primeiro enfoque do teu trabalho seja o sustento. Eu tenho conta para pagar lá em casa, a de luz inclusive está um absurdo. Então a gente tem que... Boa noite, irmãos. Alô? Opa. Boa noite, irmãos. Não deu tempo de eu passar por Douglas ali no pedido de oração. Eu queria pedir que os irmãos estivessem colocando as suas orações em nome do Anderson, meu sobrinho. Nós somos uma luta só pela obra de Deus. Ele está internado. Nós transferimos ele daqui do Erasto Gettner para uma clínica que trata com remédios que não são aprovados no Brasil, que são aprovados no exterior, mas aqui a Anvisa dificulta muita coisa. E nós estamos numa luta muito grande. Ele tem só 32 anos, vai fazer 33 anos em dezembro, uma filhinha de 8 meses e uma de 5 anos. E estamos lutando muito com ele nessa clínica lá. Ele já teve uma melhora, mas a luta é do Senhor, somente dele. Então eu queria pedir para que vocês colocassem o Anderson nas suas orações. Bom? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Deus é bom? Deus é bom. Amém. Pessoal, hoje nós vamos ter um tema um pouquinho diferente, está projetado aí no telão atrás: inteligência espiritual no mundo do trabalho. E para conduzir ou para compartilhar esse tema, eu fiquei encarregado de apresentar o palestrante da noite. Eu acredito que a melhor apresentação que eu tenho para trazer para vocês é que o Adildo é um homem de Deus. Eu não vou falar de currículo, vou deixar para ele, mas o Adildo é uma pessoa que nós podemos conhecer há alguns anos, não? A gente vai revelar idades, né? Mas é uma pessoa que já teve um grande cargo executivo de empresas e que, atendendo o chamado de Deus, fez uma virada de carreira. Hoje dedica boa parte do seu tempo para a obra e é um conferencista, um palestrante na área de pessoas, na área de capital humano, na área de gente. Eu gostaria de chamar aqui à frente. Chega aqui, Adildo.
Ele já esteve conosco a semana passada para conhecer um pouquinho da nossa dinâmica. Já esteve presente conosco num outro evento de homens em 2013, aproximadamente, e aceitou gentilmente o nosso convite. Então, que Deus te use, que te abençoe e que seja o primeiro de muitos convites. Obrigado, Walter. Boa noite, amigos. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer e uma honra ser convidado para estar aqui falando para vocês. E eu também não queria falar de currículo. Eu acho que o Walter resumiu tudo. Assim como vocês, eu também sou um homem à procura de fazer a vontade de Deus. Essa é o resumo da obra. Às vezes não é tão claro para a gente qual é a vontade dele. Eu acho até que a gente que é meio enrolado para achar, mas nas nossas enrolações a gente vai tentando. Hoje, essa palestra que eu vou passar para vocês é um pouco do fruto de alguns estudos que eu tenho feito. Eu trabalhei a vida inteira em recursos humanos, fiz carreira, trabalhei com o Walter, trabalhamos um tempo juntos. E até 2011, as minhas decisões de carreira definiam a minha vida. E eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? A tua carreira profissional acaba definindo a tua vida. E eu resolvi fazer uma mudança, isso era o ano de 2010, em conversa lá em casa, né? De que as nossas decisões de vida definiriam a nossa carreira, o que a gente ia fazer. É uma mudança brutal, drástica. Mas uma das coisas que eu tenho feito desde então, além de fazer consultoria, palestras, é estudar comportamento humano. E hoje eu trouxe esse tema para repartir com vocês. Eu fiz essa palestra em 2013 e o curioso é que eu achava que esse assunto, que é um assunto que lá na Europa se fala muito, eu achava que aqui no Brasil, nas empresas ainda não ia ter impacto. E pasmem vocês, eu já fiz essa palestra em diversas empresas e o resultado foi fantástico. Então não era eu faço a palestra no ambiente corporativo e organizacional, onde não necessariamente as pessoas que estão lá são cristãs, e o efeito tem sido formidável. E eu comecei a fazer ela há pouco tempo também dentro das igrejas, e com resultados ainda mais surpreendentes. Então essa palestra é quase uma provocação, ela me provoca bastante, e eu espero que provoque vocês, e que no final aqui desses minutos que a gente vai passar junto, se você sair daqui com um monte de ponto de interrogação na sua cabeça, eu acredito que eu fiz o meu papel. Então, inteligência espiritual no mundo do trabalho. Primeira coisa, eu não sei qual é a visão que você tem do trabalho, mas nós servimos a um Deus que trabalha, certo? Lembram que quando os fariseus vieram confrontar Jesus, porque ele estava fazendo coisas no sábado, a resposta de Jesus foi: o meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Então a visão de trabalho, ela muda de pessoa para pessoa, mas tem algumas coisas que são meio que padrão. Primeiro, a gente trabalha por sustento, certo? Não tem como você não trabalhar e o primeiro enfoque do teu trabalho seja o sustento. Eu tenho conta para pagar lá em casa, a de luz inclusive está um absurdo, então a gente tem que trabalhar muito. Quem disse isso foi um psicólogo judeu, esse senhor ali, simpático, chamado Abraham Maslow. Maslow criou uma lógica e ele dizia o seguinte, falou assim: olha, o ser humano, ele tem algumas necessidades, e nós trabalhamos para cumprir essas necessidades. Ele dizia que na base da pirâmide, ele representou as necessidades humanas como uma pirâmide, e ele dizia que na base dessa pirâmide está sustento, abrigo, roupa, comida. Então invariavelmente a gente trabalha para pão, para sustento. Não adianta você querer falar com as pessoas de outros grandes propósitos se esse primeiro não é saciado, se ele não é atendido. Agora tem um problema nisso. O problema é que essa sociedade que a gente vive, eu digo que inteligência espiritual, o que eles têm feito? O pessoal tem passado graxa na pirâmide de Maslow. Porque se a base de Maslow é sustento, o pináculo, o cume da pirâmide é autorrealização, ou realização plena. Quantas pessoas você já conversou na vida e você pergunta: e aí, como é que estão as coisas? Fala: eu estou autorrealizado.
Estou na realização plena. Tipo Paulo, que dizia assim: eu estou tranquilo, sei passar necessidade, sei ter muito, sei viver na pindaíba, sei viver empregado, desempregado, estou autorrealizado. Quantas pessoas, seja sincero, você já conheceu assim? Poucas, né? Mas basicamente por uma coisa assim. O que a sociedade faz? A gente está procurando pão, certo? Então a primeira coisa é pão. A pergunta que a sociedade vai te falar é: mas de qual pão nós estamos falando? Está falando de pãozinho francês da padaria ou está falando de um croissant amanteigado? Tem diferença, não tem? Então sempre, em tudo nessa base da pirâmide, a sociedade vai colocar sempre para você: mas do que a gente está falando? Por exemplo, vocês gostam de café? Cafezinho é bom de manhã, né? A pergunta é: qual café a gente está falando? Esse aqui é o café mais caro do mundo, Copiloac. Não sei se vocês lembram daquele filme do Jack Nicholson lá, né? E do Freeman, The Bucket List. Café mais caro do mundo. Um gatinho vai lá, selvagem, come os grãozinhos, e daí ele faz um cocôzinho de noite. Os caras pegam esse cocôzinho, limpa, processa o grão, e daí o pessoal paga $600 meio quilo. Então a pergunta é: você toma cafezão Damasco ou é Copiloac? Fala: não, eu estou fazendo regime. Regime você usa azeite, certo? Mas qual azeite a gente está falando? Esse aqui, por exemplo, é um azeite italiano Mani, que você vai pagar a bacatela de $35 por 20 ml. Mas é super, produção é sensacional, sem contato com a luz, com o oxigênio, dá para acompanhar a produção pela internet. É isso aí. Qual azeite você usa? Lisa? Tipo Paulo, eu sei usar Lisa, mas eu sei usar Mani, entendeu? A pergunta vai ser sempre essa: mas você trabalha? Daí você fala assim: eu tenho direito a um churrasco. Aí eu vou fazer a pergunta: que carne você está usando? Isso aqui é o beef Kobe, né? O Kobe, $160, 50 gramas. Você achou que a tua picanha estava boa, né? Tem coisa melhor. E o mundo vai te perguntar: que carne você usa? O mundo vai perguntar para você que tipo de comida você come. Por exemplo, se você quiser uma raspada de trufa branca no seu prato, é só raspar, tá? O cara chega com o raspador e na tua massa. E segundo os especialistas, aquela raspada de trufa branca que custa $120, ela causa um odor durante 10 segundos. E durante 10 segundos as suas papilas começam a dar um gostoso. Pronto, 10 segundos. Depois você aprecia a comida. $120. Arroz com feijão? Não. Que é isso? Tem mais. O mundo vai chegar para você e falar: não, eu preciso dormir. Isso é necessidade básica, não é? Dormir não é necessidade. Que cama que você dorme, amigo? Aquela ali é a Vívidos. Quem faz a propaganda dela é o Tom Cruise. $65 mil a cama. Que mais? Você pode falar assim: não, eu quero viajar com a família e sair de férias. Aonde você vai pernoitar? Pernoitar, né? Boa. Four Seasons em Manhattan, $30 mil a Time Warner Suite. Tem mais. Isso aqui é para as mulheres, não para vocês, pelo amor de Deus. Não, também é preconceito, né? Pode ser que você queira. Mas um sabonete Cor custa $125 a unidade. Ele é feito com nanopartícula de prata, para uma esfoliação perfeita. Os métodos sexuais, agora já vou anotar qual que é esse aí. Tem mais. Quer necessidade básica mais do que essa? Pois bem, esse é o Neorest, que custa $6 mil esse vaso. Mas o que ele tem? Ele tem conexão com a internet, Bluetooth, é verdade. Ele é aquecido, você chega perto, ele levanta já. Olha, para as noites frias de Curitiba, eu vou dizer que esse aí eu até pensaria em dar uma investida. Economizar. Mas você fala assim: não, a paixão de todo homem, carro. Não, eu vou me dar por satisfeito o dia que eu tiver um carro. Qual carro você quer? Bugatti custa $1,5 milhão. A lógica aqui é que a sociedade de consumo sempre vai colocar para você um que a mais.
A sociedade de consumo sempre vai perguntar para você e vai passar uma graxa para que você não suba o próximo nível. As pessoas nunca hoje se sentem realizadas plenamente, porque toda vez que ela atinge um objetivo material, a sociedade coloca outro para ela. Então isso, em termos de inteligência espiritual, talvez seja criar no homem a percepção de uma desinteligência espiritual. Indo mais além, o que acontece? Isso aqui é um vinho que é considerado o príncipe das adegas, o Cheval Blanc 47. E pasmem vocês, os proprietários desse vinho, a maior parte deles morreu sem nunca ter tomado o vinho. Alguma pista do porquê? Porque uma vez que ele toma o vinho, ele não pode dizer mais para as pessoas que ele tem o vinho. Olha que louco isso. A Universidade da Califórnia fez um teste, e o que ela fez? Ela pegou um vinho, fez uma degustação às cegas. Pegou o mesmo vinho, um vinho bom, separou em 4 taças diferentes, o mesmo vinho em 4 taças. Depois ela colocou indicações de preço diferente na taça. Esse aqui custa $30 a garrafa, 60, 150 e $300. E depois ela pediu para as pessoas provarem o mesmo vinho, sem saber, e dizerem o que acharam do vinho. E elas foram mapeadas no cérebro, na área que causa prazer. O que acontecia à medida que elas iam tomando um vinho com a indicação de preço mais caro? O prazer aumentava. É o mesmo vinho, mas a indicação de preço fazia com que a área do cérebro que causava prazer desse mais prazer no mais caro. A sociedade de consumo que a gente vive hoje, relativista, faz isso com a gente. Elas fazem a gente entender que tudo que é mais caro causa mais prazer e causa mais realização. Qual que é o fundo disso? Não sei. Nós somos apresentados a essas coisinhas ali chamada dinheiro. E o dinheiro mudou a percepção do homem com relação ao trabalho. Einstein dizia que nem tudo que conta pode ser contado e nem tudo que pode ser contado conta. Se eu fizer uma pergunta para você, o que é mais caro na tua vida? Provavelmente você não fale nada relacionado a dinheiro, mas no dia a dia nós pautamos a nossa vida com aquilo que pode ser contado, mas não conta. Então, teoricamente, a gente está emburrecendo espiritualmente falando. Vocês vão entender o espiritualmente mais à frente. Teve uma geração passada que a riqueza deles era o trabalho que a mão deles produzia. Eles viviam contado. A riqueza do marceneiro era a cadeira que ele produzia. A riqueza do pintor era a parede pintada, era o teto feito. Só que nós fomos apresentados a uma geração que perdeu o contato com o produto. Uma boa parte de nós passa a maior parte da nossa vida na frente de um computador, e quando a gente chega em casa e o nosso filho pergunta: pai, o que você fez hoje? Papai trabalhou. Tá, mas trabalhou e fez o que, pai? Então, veja bem, filho, outro dia o papai explica. Porque essa lógica nos afastou das riquezas. E quando você pergunta, talvez para as pessoas do passado, qual que é a riqueza da tua vida? Ele vai dizer o produto da mão dele. Depois veio uma geração, que talvez seja a nossa geração, o que o mercado chama de geração Y. Nós assumimos uma nova significado de trabalho. Olhando para o mercado de trabalho, a geração Y é a geração workaholic, é a geração que tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Só que é a geração também que corre atrás do que eu chamo a tríade do inferno: poder, fama, dinheiro. Só que nossos filhos estão vendo isso. E tem uma nova geração chegando, e assim como nós olhávamos os nossos pais, os nossos filhos também estão olhando para a gente. E andando pelas empresas, o que eu mais ouço são 2 frases de gerações distintas. Quando eu olho para os mais antigos, eles me dizem assim: olha, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Só que quando eu converso com os mais novos, a frase é: não quero para mim o mesmo estilo de vida do meu pai. Porque essa nova geração viu que os pais
se dedicaram para um trabalho para construir uma riqueza que conta, mas que não pode ser contada. E eles estão começando a entrar em parafuso. A lógica disso é que depressão virou o mal do século. E a depressão hoje atinge o mercado. A gente fala que o mundo do trabalho está doente hoje, está adoecendo. Quer ver o exemplo disso? Em 1905, 1% da população mundial sofria de depressão. Em 1955, 6%. Na virada do milênio, dados da Organização Mundial de Saúde, 14% da população mundial sofre de depressão. Só que a diferença está no público-alvo. Em 1905, só os maiores de 70 anos de idade era o público-alvo da depressão. Em 1955, os menores de 55 anos de idade. E pasmem vocês hoje, o grupo de risco da depressão são as pessoas que têm menos de 45 anos de idade dentro do mundo corporativo. Por quê? Porque está numa corrida insana para o pãozinho melhor, para a carne melhor, para o carro melhor, para a roupa melhor. E tudo isso custa. E vai custar cada vez mais caro. E você vai ter que trabalhar mais, vai ter que fazer mais hora extra. E você vai ser promovido, e daí você trabalhava 10, você vai trabalhar 12, vai trabalhar 14, você vai ter que estar à disposição. E o que acontece com o mundo? As pessoas começam a se matar. A Organização Mundial de Saúde vai até a ONU e pede que a ONU considere suicídio uma epidemia global. Porque a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. E o mais curioso, vocês acham que as maiores taxas de suicídio estão em países ricos ou pobres? Disparado nos ricos. Pessoas que são ícones de poder, fama, dinheiro, status, dão cabo da própria vida. Por que isso? Tem um cara que explica, né? Na verdade, o mundo começa a viver à base de remédio. Os remédios mais vendidos no mundo hoje, Ritalina e Rivotril. Toma remédio para dormir, toma remédio para acordar. Algumas organizações onde a gente investiga o quadro de executivos, 80% deles não conseguem dormir a não ser com remédio. E daí ele dorme, ele precisa acordar, ele precisa de remédio. Os Estados Unidos, na década de 90, é considerada a Prozac Nation. E tudo isso começa a levar as pessoas ao desespero por falta de propósito. Esse filósofo Nietzsche, que a gente critica tanto, mas algumas coisas ele fala muito bem, ele diz assim: somente quem sabe o porquê da vida é capaz de suportar o como dela. E teve um outro cidadão, um médico chamado Viktor Frankl, psicólogo, que viveu os horrores do nazismo, e ele começou a ver que, na verdade, o que mantém uma pessoa viva é o propósito. Ele olhava as pessoas no campo de concentração e ele disse essa frase maravilhosa. Ele disse assim: olha, um homem consegue viver 40 dias sem comida, 3 dias sem água, alguns minutos sem ar, mas não consegue viver um único segundo sem esperança. Ele estava dizendo que, olha, isso é tremendo, o desespero da necessidade não é tão cruel quanto o desespero da falta de propósito. As pessoas que sabem o porquê da vida não se matam, independente da condição financeira. As pessoas que têm propósito de vida, elas podem ficar longos períodos. Era o que Viktor Frankl olhava. Ele via que lá no campo de concentração, o que morria primeiro não é o que estava mais tempo sem comida ou sem água. Como a gente diz aqui em Curitiba, era o que o primeiro largava os bets. Já ouviu essa expressão? Larguei os bets. Quando você larga os bets, você perdeu o propósito, no outro dia o cara amanhecia morto. E ele via pessoas magérrimas, passando necessidade, mas que tinham um propósito de vida. E o propósito fazia com que ela ficasse viva, viva e viva. Será que nós, e aí a gente entra numa lógica de inteligência espiritual. Inteligência espiritual significa desenvolver uma relação com um plano superior ao nosso. Primeiro, termos a consciência que nós não somos o ó do Borogodó, nós não somos o gás da coca. Tem alguém acima a quem a gente precisa prestar contas. E tem alguém acima que nos dá um sentido de vocação,
e de propósito. As pessoas que pensam assim, elas começam a desenvolver o que esse mercado chama de inteligência espiritual. Então, o que é inteligência espiritual? O Boff dá uma pincelada sobre espiritualidade que talvez nos dê. Espiritualidade ou inteligência espiritual é uma caixa de ferramenta que se abre para o ser humano. É aquela relação ou qualidades e virtudes do nosso espírito: amor, compaixão, paciência, tolerância, capacidade de perdão e contentamento. Contentamento era o que Paulo tinha, que apesar de todas as dificuldades que passava, vivia contente, porque tinha um senso de propósito na vida, noção de responsabilidade, senso de harmonia que trazem felicidade tanto para você quanto para quem te rodeia. A inteligência espiritual, diferente das outras, ela tem o poder de contaminar quem está à volta. E o que mais que a gente aprende? Eu saí pelo mundo, depois saí olhando o trabalho. Tudo que era trabalho me chamava a atenção. E eu fui visitar esse lugar chamado Stonehenge, lá na Inglaterra. E eu descobri algumas coisas interessantes sobre trabalho e inteligência espiritual. Stonehenge foi criada há milhares de anos atrás, milhares. Aquelas pedras foram colocadas e trazidas ali pesando toneladas de distâncias absurdas. Nenhum estudioso sabe como é que isso aconteceu. É a mesma lógica das pirâmides do Egito. Como é que os caras construíram isso? É um grande Lego, porque as pedras se encaixam. Então ninguém sabe como é que elas foram parar ali, tem suposições, como é que montaram, como é que na época existia ferramenta para fazer isso. Mas uma coisa, a maior parte dos especialistas tem certeza: aquilo ali era um templo. E as pessoas que fizeram e arrastaram pedras de distâncias inimagináveis tinham uma lógica. E a lógica é: Deus está vendo. É mais ou menos quando a gente vai visitar catedrais. E quando você vai olhar quem construiu as catedrais, você vai ver que, primeiro, não era um trabalho escravo. A maior parte não era trabalho remunerado. Mas como eu viajei também, a gente foi visitar algumas catedrais em reforma, em restauração, e os caras estão descobrindo obras de arte no madeiramento que fica abaixo da telha. Vou explicar o que é para você. Os caras vão reformar a catedral, tiram a telha, sabe a telha? E tem um madeiramento embaixo. Eles descobrem um anjinho entalhado naquele madeiramento, uma cruz entalhada. E quando lá a explicação dos guias, né, é que devia ter alguém, quando o cidadão está lá em cima fazendo aquilo, daí o sujeito pergunta: o que você está fazendo, cara? Por que está demorando tanto? Ah, eu estou entalhando um anjinho aqui. Por que você está fazendo isso, mané? Ninguém vai ver, vai uma telha em cima. Qual que era a resposta? Deus está vendo. Os caras estão descobrindo obras de arte na base, na fundação das catedrais, que fica para baixo da terra, que ninguém vê, mas Deus estava vendo. Foi mais ou menos o que esse cidadão aqui, chamado Max Weber, escreveu num livro dizendo: a ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele foi analisar os protestantes e via que esse pessoal, se tivesse um marceneiro protestante, quando ele fazia a cadeira dele, ele não fazia para o cliente. Ele fazia porque Deus estava vendo e ele tinha um sentido de vocação no trabalho dele. Deus me deu esse dom, esse talento, então eu vou devolver a Deus. Quando ele fazia isso, a cadeira dele era a melhor cadeira do mercado. E quando alguém comprava aquela cadeira, o outro falava: cara, onde você comprou essa cadeira? Ah, do fulano de tal, compra lá que é a melhor cadeira. Eles começaram a vender muita cadeira. Começaram a fazer o quê? Ganhar muito dinheiro. Só que eles tinham um propósito de vida simples. Então sobrava muito dinheiro. O que eles faziam? Investiam. Abriam a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta marcenaria. E sempre com o espírito de que eu não trabalho para os homens. Eu trabalho e faço o melhor trabalho porque Deus está vendo. Então, na inteligência espiritual, as pessoas podem dar o nome de Deus que elas quiserem. Nós damos Jeová, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas por aí tem gente
que às vezes trabalha até melhor que o protestante, porque trabalha com inteligência espiritual, não trabalha pelo salário, trabalha porque Deus está vendo. E olha que às vezes ele dá um nome de Deus diferente do nosso, mas a inteligência espiritual abre essa caixa de ferramenta para ele. Outra coisa que a inteligência espiritual dá, e que é fundamental no mundo do trabalho hoje: retidão. O homem que é inteligente espiritual, ele é reto, parecido com o nosso Deus, né? No qual não há sombra de variação, é prumo. Então as pessoas que têm inteligência espiritual, você fala com elas: olha, vou te entregar na quarta-feira, precisa assinar alguma coisa? Não, eu vou fazer conforme combinamos, certo? Certo. Quem é inteligente espiritual é ela. Por quê? Porque Deus está vendo. Porque lá no sozinho dá para você fazer. Dá para dar uma mentidinha no imposto de renda, dá para enganar um cliente aqui, ele nem vai perceber. Dá para colocar uma margem absurdamente alta. Por quê? Porque ninguém sabe de onde eu compro. Mas quem é reto, no prumo, é inteligente, busca essa inteligência espiritual, tem uma postura diferente diante dos negócios. E o engraçado é que o mundo hoje fala em gestão por valores. O mundo hoje fala sobre sociedade emergente, capitalismo consciente. E a maior parte das pessoas que falam isso são ateus. E a pergunta que eu faço é: onde nós estamos? Onde nós deveríamos estar? Onde é que está o sal da terra e a luz do mundo? Que deveria ser referência em tudo que faz. Homens inteligentes espiritualmente. Outro senso que a inteligência espiritual nos dá é o senso de justiça. Justiça. Não a justiça dos homens, porque a justiça dos homens está cada dia pior. Só que quando um homem inteligente espiritualmente, ele olha, tem um Deus acima, ou tem alguém a quem prestar contas, ele começa a ser justo em todos os sentidos. Eu vivi isso no mercado de trabalho muito poucas vezes, mas vivi uma situação uma vez onde um estagiário fez uma lambança, gastou um dinheiro que não era para gastar, num erro de comando de sistemas, e até hoje eu só vi em toda a minha carreira, um gerente que se levantou e falou: só demite o estagiário. E ele falou assim: não demite não, se demitir o estagiário tem que demitir a mim também, porque ele fez sobre o meu comando. Não, mas veja bem, você é gerente. Não tem, veja bem. Se o estagiário for embora, eu vou também. Não, mas vamos demitir o estagiário, então eu peço a conta. E pasmem vocês, era ateu. Mas tinha um sentido de espiritualidade mais agnóstico, mas sentia que a lei da semeadura funcionava e tal. Nós que professamos Deus, nós temos que ser exemplo. A inteligência espiritual tem que aflorar. O que diz? Esse aqui é uma página original de um livro chamado Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Foi nesse livro que o escritor propôs a ideia de que, se não há Deus, tudo é permitido. Por que a gente vive no mundo do jeito que está hoje? Porque o pessoal tem perdido a consciência de Deus. E quando eu não tenho ninguém a quem prestar contas, por que eu não posso roubar? Por que eu não posso ser pedófilo? Por que eu não posso saciar o meu prazer? Não tem ninguém para prestar conta, não tem ninguém olhando. E o mundo tem virado o caos que tem virado por falta de inteligência espiritual, de alguém entender que tem alguém acima da gente, e a quem a gente deve prestar contas. Para terminar, já indo para o fim, inteligência espiritual nos dá um sentido de vocação. Vocação é você descobrir qual é o propósito divino para a sua vida. Os dons e talentos que Deus te deu servem para quê? Uma coisa eu garanto: não serve para ganhar dinheiro, a não ser que esse dinheiro seja aplicado para que outras pessoas desenvolvam tanto quanto você os dons e os talentos e a vocação dela que Deus deu. Esse sentido de vocação é mais ou menos assim. O que significa a vocação? Aristóteles diz o seguinte, onde as necessidades do mundo se cruzam com as suas capacidades e possibilidades. Pronto, você descobriu a tua vocação. E eu acho que todos nós aqui, a gente olhando o mundo do jeito que está, a gente consegue descobrir pelo menos uma vocação comum a todos nós: transformar esse mundo.
transformar ele do jeito certo. Então, cumprir a sua vocação é fundamental. O que eu vejo hoje no mercado de trabalho é que pouquíssima gente escolhe a carreira por vocação. A gente está tendo possibilidade de escolha, coisa que os nossos pais não tiveram, mas muita gente não faz a escolha certa porque não escolhe por vocação. Eu vou dar um exemplo. Eu morro de inveja quando eu vejo, por exemplo, um grupo de enfermeiros do SAMU. Esses caras não ganham bem, trabalham que nem uns condenados. E você já pensou se você está passando uma síncope lá na tua casa? Coração começa a... liga para o SAMU, está doendo o braço, está não sei o quê. Aí você liga lá no SAMU e o pessoal fala, escuta, meu marido está morrendo, dá para... Não vai dar para ir, porque o pessoal está estudando para ser empresário, para ser líder, eles estão querendo ganhar dinheiro, esse negócio de ser enfermeiro não dá dinheiro, então está sem gente aqui. Você já pensou se isso acontecesse? Tem algumas pessoas que nascem com um senso de vocação, e aí eu até tenho uma inveja meio santa, assim, porque eu falo, eu não sei, eu fui mudar de carreira com 30 e poucos anos, mas sempre dá tempo. Aquela menina ali é minha irmã, o nome dela é Graciele, e a Graciele desde pequenininha sempre demonstrou esse cuidado com as pessoas. A Graciele trabalha 12 por 36, meu cunhado está ali, que é esposo dela, é 12 por 36, Valmir? 12 por 48, quando tem hora extra. A gente, quando vai sair para jantar, a gente tem que descobrir, escuta, ela está no sim ou está no não? Qual é a escala? Dá para marcar o jantar? A Graciele chega em casa sorridente, depois de ter salvado vidas, vai lavar a louça, cuidar do Valmir, que é difícil de cuidar do cidadão, e vai no seu... Mas se eu chegar para minha irmã e falar assim, você quer ser vice-presidente intergaláctica, Power Ranger, de saúde corporativa, ela vai falar assim, não quero, porque não é minha vocação, eu não nasci para isso, eu nasci para fazer aquilo que eu faço. Recentemente a gente passou por uma situação, o mundo vive uma crise de liderança hoje, e eu vejo isso nas organizações. Vocês lembram daquele cidadão ali? Não sei se vocês lembram. É o Capitão Smith. Ele era o comandante do Titanic. Em workshops de liderança que a gente faz nas empresas, eu estudo o case do Titanic. Só teve coisa errada, vaidade, orgulho, falando ao extremo, até que bate lá no... né? E a gente, vocês assistiram o filme, sabe? O que esse cara fez? Ele foi líder na essência. À meia-noite o navio bate, ele assume o controle, vai para a cabine de comando, começa a controlar todas as ações. Lá pelas 2 horas da manhã, ele emitiu o SOS. Às 2 horas da manhã, ele liberou a tripulação dele. 2 e pouco. Cada um por si, galera. Se virem aí. Já não tinha muito mais o que fazer, porque não tinha mais bote. Mas uma das coisas que aconteceu com ele foi que ele afundou com o navio dele. Porque aquela era a função dele, era a vocação. Ele era comandante. Em situações de crise precisa de liderança. Conhecem aquele cara ali? Aquele ali é o comandante Schettino, comandante do Costa Concórdia. Ele foi pagar um sapo perto da costa, deu um cavalinho de pau com o transatlântico dele e deu uma bambeada. O que ele fez? Pegou uma lancha e vazou. Ele causou a ira na guarda costeira, vocês lembram? Volte a bordo, Cássio, volte a bordo. Porque pessoas morreram por causa dele. Porque numa situação como aquela precisava de uma voz de comando, de liderança. A guarda costeira tinha que ter alguém de referência para falar e organizar todo o salvamento, todo o resgate. E ligaram para ele e não acharam. Só que esse cara gostava do poder, da fama, do dinheiro, da noite do comandante, dos cliques do Facebook, do Instagram. Ele gostava de aparecer. Só que ele não tinha vocação para a coisa. O contrário disso é Chernobyl, 86, lembram? O reator de Chernobyl explode e aquela ali é a estátua em homenagem aos bombeiros que ficaram resfriando o reator de Chernobyl. Sabendo que ia morrer, se revezando entre diarreias e vômitos, eles ficaram firmes com a mangueira. E por causa deles, milhares de pessoas não morreram.
11 de setembro, o World Trade Center é atingido por aviões. O que todo mundo faz? Corre. O que os bombeiros fazem? Entram. Todo mundo desce, eles sobem, porque é a vocação. Você já pensou se ligasse para o bombeiro? Deu um problema aqui, as torres foram atingidas. Estão estudando para ser líder, não vão poder estar aí. Isso é vocação. Vocação é a gente entender que somos únicos e que nós fomos criados de uma maneira especial e que tem alguém acima de nós que nos olha e que algum dia vai cobrar de nós uma pergunta mais ou menos assim: o que você fez da vida que eu te dei? Vocês sabem quantas pessoas, tem ideia de quantas pessoas já passaram pelo planeta Terra? A Science Review, a revista Science, fez esse cálculo há algum tempo atrás e chegaram num número de aproximadamente 107 bilhões de pessoas já passaram pelo planeta Terra. 107 bilhões de almas. Qual que é a maior curiosidade disso? Nunca uma marca daquela foi igual a outra. Quando você olha para a palma da sua mão, ela é única. Nunca existiu uma marca igual a essa. E segundo a ciência, nunca vai existir. A probabilidade é nula. Nós somos únicos. E todos nós temos um sentido de vocação. O que a sociedade faz com a gente, nessa lógica trabalha, compra mais caro, trabalha, compra de novo, trabalha, compra, é dizer para você: nós somos massa de manobra. Lembra até um cidadão que não é nada cristão, mas que fez uma música chamada Vida de Gado. Vida de gado. Povo marcado e povo? Não sei, mas pelo menos com uma sensação de felicidade cada vez que compra um item novo, cada vez que melhora o carro, que a casa aumenta, que o churrasco melhora. Então, nessa lógica, nós somos colocados todos na mesma lógica, todos iguais, mas Deus nos diz diferente. Cada um de nós somos únicos, que fomos criados de forma única. Outra coisa que a inteligência espiritual nos dá é sabedoria. Só existem duas fontes de sabedoria segundo a Bíblia. A primeira delas é tempo. Cabeça branca, respeitem as cãs, os cabelos brancos. O tempo ensina. Certo? Quando você lê Eclesiastes, você vê que Salomão aprendeu muito. Mas tem uma segunda fonte de sabedoria, que é Deus. Quem quiser sabedoria, me peça, que eu distribuo de bom grado, e dou de monte, dou uma porção grande. Então quem tem inteligência espiritual, mesmo o mais novo, em termos de idade, consegue ser mais sábio do que aquele que talvez já seja velho. Porque o velho depende da vida para ensinar, mas nós podemos aprender de quem nos criou, de quem está acima, olhando para ele e perguntando: Senhor, qual que é o meu propósito? E quem tem propósito não se mata, quem tem propósito vive bem, quem tem propósito alcança o que a gente chama de inteligência espiritual. Mas a pergunta que fica talvez seja: mas existe Deus mesmo? E essa aqui é uma dica conhecido, uma aposta filosófica, um termo filosófico conhecido como a aposta de Pascal. Blaise Pascal, filósofo, matemático, físico, certa vez perguntaram para ele: Pascal, qual é a probabilidade de Deus existir? E ele foi para matemática, foi para física, foi estudar e chegou à resposta: olha, a probabilidade de Deus existir é 50%. Mas ele continuou, falou assim: é 50%. Mas continuando, se eu tivesse que apostar que Deus existe, eu colocaria todas as minhas fichas na existência de Deus. Porque, como ele postulou filosoficamente, imagine que eu viva toda a minha vida, que deve durar uns 70 anos, achando que Deus não existe, e depois eu morro e eu descubro que Ele existe. Eu vou trocar a eternidade por 70 anos. Então essa perda não vale. Então, na dúvida, mesmo na dúvida, eu apostaria todas as minhas fichas na existência de Deus.
nós não precisamos ter dúvida, porque nós não vivemos pela dúvida, nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé, e a fé é a certeza daquilo que a gente acredita. Amém. Se nós tivermos homens com inteligência espiritual, a gente consegue transformar sim esse mundo para muito melhor. Deus abençoe vocês. Eu espero que... Obrigado para Deus. Obrigado. Eu espero piamente que juntos nós todos temos uma vocação em comum, sermos homens de acordo com os propósitos divinos, e vocês aqui são a prova disso. Toda segunda-feira discutindo o propósito de Deus para a vida de vocês. Deus abençoe. Muito obrigado. Senhores, rapidamente, não quero tomar o tempo de vocês. Eu só queria reforçar mais uma vez, nós como homens de integridade estamos buscando uma mudança no nosso país. Existe uma campanha, existe um movimento chamado 10 medidas contra a corrupção. Existia um pessoal 2 semanas atrás que deixou algumas folhas ali para que você que não assinou ainda pudesse apoiar essa iniciativa e pudesse participar dessa campanha num senso de urgência e numa esperança de mudança para a nossa nação. Se você não acessou ainda, se você não assinou, eu convido você a acessar